Amados, vamos começar o estudo da Palavra do Senhor. Você pode buscar aí pelo livro de Hebreus, a carta escrita aos Hebreus. Vamos abrir em Hebreus, você procura o capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Esse escrito aos Hebreus, ele é bem interessante, é bem curioso. Há uma disputa teológica até hoje sobre quem escreveu, mas não é o tema da nossa mensagem hoje. Não estamos aí buscando o autor, se foi o apóstolo Paulo. Há indícios de que sim, outros já acreditam que foi Priscila quem escreveu, mas não é o nosso foco nessa manhã, nessa busca do estudo da palavra de hoje. Na verdade, eu quero tratar com vocês sobre boas novas, sobre as boas notícias de salvação, e isso é que vai ministrar o nosso coração hoje. Quero ler com vocês então Hebreus capítulo 4, no versículo 2. A minha versão está assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. É isso aí. Olha só como tem um tratamento aí, olha só como tem um apontamento, como tem uma verdade espalhada aqui nesse texto. É só um versículo, mas um versículo cheio de sabedorias, um versículo cheio de diagnósticos até para a nossa vida hoje. É um versículo de anúncio, está anunciando alguma coisa para mim hoje, para você hoje, para todos nós. Está falando sobre boas notícias. Boas notícias todo mundo gosta. Sempre tem aquela pegadinha. Eu tenho duas notícias para te dar. Uma má e outra boa. Qual que você quer ouvir agora, primeiro, né? Aí tem gente que escolhe primeiro, eu quero a notícia boa logo. Ou, não, eu quero primeiro a notícia ruim. Qual que você gostaria de ouvir primeiro? Você gosta de ouvir qual primeiro? Você gosta de ouvir qual primeiro? A boa ou a ruim? Aí tem argumento para tudo, pode ser uma ou outra. Tem gente que prefere não a ruim logo, para depois eu me alegrar com a boa. Mas tem gente que prefere logo a boa, mas depois se a ruim estragar tudo, né? Aí fica só com um sabor ruim na boca, não sei. A ideia não é exatamente para você escolher isso hoje. Eu quero falar de boas notícias. Tanto que em Hebreus 4 o escritor estava trabalhando o conceito de boas novas. No caso são as boas notícias. Então tinha uma turma aqui que estava recebendo boas notícias. Ele estava levantando um questionamento. Nós também recebemos boas notícias. Nós também recebemos da palavra boas notícias. E olha que hoje está muito em voga um questionamento de definição. O que é boa notícia? Não. O questionamento em voga, essa notícia é uma notícia fake, né? A famosa expressão aí, alcunhada nos últimos dias de fake news, ou se é verdade. A minha discussão aqui sobre o autor de Hebreus, ele tinha uma certeza, tá? Não tinha aqui uma discussão se a notícia era falsa ou não. Ele sabia que a notícia era verdadeira. Ele sabia que as boas novas eram dignas de confiança. E hoje eu também sei disso. Você também sabe disso. Porque a própria palavra a justifica, fazendo um teste para a gente saber se a palavra é uma palavra verdadeira ou se é uma palavra fake. Ou se é uma fake news. A própria Bíblia nos deixa um teste sobre isso. O maior teste foi a resposta do próprio Senhor Jesus. Em João capítulo 14, numa discussão com os discípulos, eles estavam perguntando, para onde você vai? O Senhor vai para onde? Porque ele estava anunciando, ele estava dizendo uma boa nova. Eu vou para o Pai. Aí, como assim o Senhor vai? O Senhor vai para onde? Quem é essa história de ir para o Pai? E ele teve que explicar em João 14, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem crê nele não erra o caminho, porque ele disse eu vou para o Pai. Então isso aqui, ninguém tem como ir para o Pai se não for por esse caminho. Então ele dá um caminho. Ele é uma bússola. Essa é a bússola da verdade. Eu sou a verdade, porque a verdade sempre vai apontar para o Pai. Ele é o Deus da verdade. Então é o teste que a gente tem que fazer. Hoje eu vou trazer para vocês boas novas. Como vocês sabem que essas boas novas são verdade? Não é uma fake news. Eu só posso saber disso se eu fizer esse teste. Aponta para o Pai, me leva para o Pai, é uma bússola que me leva para Deus.
Se essa bússola for verdadeira, está apontando para esse norte, então as boas novas são verdadeiras. E é esse o questionamento aqui de Hebreus. Não é se era verdade ou não. Ele sabia, é verdadeira a boa nova. Porque a boa nova me leva para Deus. Então, se essa boa nova me leva para Deus, ela é verdadeira, ela passa por esse teste de João capítulo 14, me aponta para Deus, é uma boa bússola, eu não posso mais errar o caminho. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na cidade, não conhecia a cidade, obviamente, eu cheguei novo na cidade, não sabia o mapa da cidade. Eu tinha que usar alguns recursos que são esses apps, que tem agora um mapa, né? Então tem o Maps, você entra lá com o endereço e o mapa vai te direcionando bem direitinho. Aí lançaram o Waze. O Waze é um amigo, porque ele nunca te deixa na mão. Ele sempre te aponta o melhor caminho. Tem agora até propaganda, dá para fazer anúncio, Maria. A pessoa faz um anúncio no Waze. Porque se alguém estiver ali naquela região daquela loja, aí aparece um pin lá dizendo, olha, a loja é bem aqui, ó. Tá afim de um café? Tem uma loja de café bem aqui. É uma propaganda, na verdade. O dono da loja de café botou a propaganda lá para você ser direcionado e tomar o café lá na loja dele. Ué, inteligência. Não é à toa que a Waze foi vendida para uma concorrente que também tem mapas, mas ela foi vendida para essa concorrente de mapas por mais de $1 bilhão. Sabia disso? Um app de celular foi vendido por mais de $1 bilhão. Quem comprou? A Google. A Google compra tudo. O mapa da Waze era melhor que o mapa da Google, a Google foi lá e comprou a Waze para ela. Pronto, agora você não erra o caminho. A Waze vai te levar sempre para o mesmo lugar, para o lugar... Custa caro se localizar, né? Você acertar o caminho custa caro. Mais de $1 bilhão? Para você não errar mais o seu caminho. Aí o celular fica dizendo, e se você errar a entrada, ele ainda corrige, né? Olha, você errou a entrada, eu vou calcular de novo agora a rota para você não errar mais, seu bobinho. Para você não errar de novo. É muito caro você não errar o caminho. E eu estou te dando aqui uma coisa gratuita. As boas novas para você não errar o caminho do Pai. O escritor de Hebreus achou isso tão importante que ele teve que fazer um alto preço, gastar um alto preço, pagar um alto preço, cobrir um alto preço para deixar isso registrado para a gente. Porque se a gente for comprar hoje um papel e um lápis, não vai ser tão caro na nossa mentalidade. Mas imagine naquela época, naquele contexto, o escritor de Hebreus, se for Paulo, talvez preso, mas se for outro, não em melhores condições, porque todos aqui eram perseguidos, tá? Me arranja aí um lápis ou caneta. Peraí, um pergaminho não é tão barato assim, senhor. Me arranja aí que eu quero escrever para o Fábio ler na mensagem dele. Peraí, não é tão simples. Você tem dinheiro para pagar isso? Era muito caro. Depois de Gutenberg, com a imprensa, é que publicar ficou barato. Depois da Amazon, ficou mais barato ainda, né, pastora? Você digita ali tudo digital e manda para lá, pronto, nem papel gasta. Tá? Mas até Gutenberg, era muito caro fazer uma publicação, porque tudo dependia de cópia. Tinha que copiar na mão, em um gasto de um papiro, em um gasto ali de um papel muito caro para ser feito. Tudo era caro. E Gutenberg imprimiu o primeiro documento. Sabe qual foi? Exatamente. A Bíblia. Para não ter problema. A primeira impressão foi uma verdade e não uma fake news. Então, abra mão de fake news. A verdade. Hoje a verdade está dizendo, é anunciado para todos nós as boas novas. Eu já tenho certeza, são verdades. São verdades que estão sendo anunciadas para mim, estão sendo anunciadas para você. Alguém pagou um alto preço para isso, para a gente não errar o caminho. Então a gente já está sabendo que é verdade. Está apontando para a verdade, eu já sei qual é a verdade. Se eu já sei qual é a verdade, então qual é a boa notícia? Eu não vou dar a má notícia. Eu quero hoje todo mundo alegre aqui. Eu vou dar a boa notícia. A boa notícia são as boas novas. Essa palavrinha que está escrita aí na sua versão como boas novas, o original grego dela é evangelizo. Muito próximo de evangelho, porque é a mesma raiz. Então é o evangelho. As boas novas que tem aí, do grego, é o evangelho. Então quando eu falo hoje de evangelho, eu estou falando de uma boa nova. E nós já sabemos que não é fake, é verdade. Então se é verdade e é uma boa nova, é hora de se alegrar com a verdade.
uma verdade que chega ao meu coração, que chega até você, é uma boa nova. Mas não é uma boa nova qualquer. Sempre era uma boa nova no intuito de causar uma instrução, de você saber alguma coisa a mais, de você ter uma inteligência a mais, você acumular uma sabedoria a mais. Então não é qualquer evangelho que eu posso dizer é uma boa nova. E não é uma boa nova que eu posso dizer é evangelho. Porque a gente sabe que existem boas notícias, mas existem notícias boas que podem te alegrar, mas existem notícias que são evangelho. Essa eu sei que é verdade. Existe uma boa notícia que pode ser mentira. É verdade isso? Alguém pode falar uma mentira para você, mas uma mentira muito boa, e você sair daqui sorridente. Eu estou muito alegre. E olha que talvez isso é o que esteja faltando em alguns púlpitos. Mas aqui nós nos empenhamos para que as verdades que saem daqui sejam boas. Sim, mas vez por outra vai vir uma verdade que pode até ser dolorosa. E você achar, essa verdade não é tão boa assim. Mas é porque às vezes nós precisamos ser tratados em algumas condições da nossa vida, em algumas situações, a priori parece que não é boa, mas depois que o conserto vem, nós sabemos, aquela verdade foi boa para mim. Eu precisava ouvir aquela verdade, porque aquela verdade me melhorou, me reconstruiu, aquela verdade me restaurou, aquela verdade me mudou para melhor. Então, a princípio, parece não ser tão boa, mas por ser verdade, ela vai te levar para uma situação muito boa. É uma verdade que instrui, é uma verdade que te melhora. Então essas boas novas nos mostravam sempre a bondade de Deus quando referenciado no Antigo Testamento. E no Novo nos levou a um contexto com Cristo. Toda vez que você achar boas novas escritas na Bíblia, sempre vai falar da bondade de Deus. E quando no Novo Testamento ganhou essa amplidão ainda maior, envolvendo um caminho apontado por Cristo. Eu tenho boas novas para te dar. Quando você leu isso aqui na Bíblia, você já vai saber. É um caminho para andar com Cristo, me apontando para o Pai. É uma bússola para mim. Toda vez que alguém fala de boas novas na Bíblia, é uma bússola te levando para Deus. Agora a gente já entendeu muito desse texto aqui. Porque quando ele fala que, para mim, para você, para nós, foram anunciadas as boas novas, como se Deus se deu também para eles. Ele está falando de outro povo. E está fazendo uma comparação da gente que está recebendo as boas novas para outras pessoas que receberam em tempos passados. Mas ele diz que tem uma diferença. Eles ouviram aquela palavra, mas não aproveitaram. Gente, isso é o maior desperdício que tem. É você ouvir uma boa nova que te aumenta, que te instrui, te dá mais sabedoria e te aponta um bom caminho, e você não aproveitar aquela boa notícia. A minha oração hoje é que todos nós aqui possamos aproveitar a boa nova. Porque eu vou te dar uma boa nova para trilhar o nosso caminho. E todos nós aqui podemos aprender, das crianças ao Gabriel, adolescente, jovem, para todos nós aqui que temos mais idade, eu. Mais idade que isso eu. Porque nós não podemos errar o caminho. Nós não podemos errar o caminho. Porque nós estamos trabalhando com a nossa própria vida. E em jogo está a nossa eternidade. Então, boa nova que aponta para a eternidade com Deus. Nós não podemos errar o caminho. Eu tenho que acertar. Eu tenho que aproveitar. Então, toda palavra aqui é proveitosa. E ele fez uma comparação. Aqueles que ouviram antes não aproveitaram. Mas vocês têm que aproveitar. Qual é a diferença? A diferença era que hoje nós temos que acompanhar essa boa nova com fé. Essa era a diferença. É isso que ele escreveu. A diferença é acompanhar a boa nova com a fé. E não a fé comum. Porque, olha só, existe uma fé comum, que é aquela fé que amanhã vai amanhecer. Por volta das 6 da manhã, amanhece o dia. Né? Então, por isso que se chama amanhã. Vai amanhecer e vai brilhar o sol. Não, vai ter algumas nuvens, mas eu sei que por cima das nuvens tem o sol. Eu tenho fé nisso, que amanhã vai ser um novo dia. E você acredita que tem gente que baseia a sua vida nessa fé? É uma fé muito simplória. É só um primeiro nível de fé. Mas tem gente que canta isso. Amanhã há de ser. Não tem gente que fala isso? Não tem gente que tem essa expressão? A esperança dessa frase, amanhã é um dia, é uma fé muito natural. É uma fé só de que o dia vai mudar, e como vai mudar, as coisas também mudarão,
e amanhã eu vou estar melhor. É uma esperança firmada numa coisa banal, numa coisa comum. E se a gente não prestar atenção nessas coisas, a gente vai levada por elas. Existe uma canção que ficou famosa no Brasil todo, que usa essa frase. Amanhã há de ser um novo dia. E tem gente que canta isso. Canta tanto que internalizou como verdade e virou um jargão no meio do nosso contexto. Tem gente que faz isso. A situação hoje está ruim. Mas eu lembrei de uma coisa, não sei onde foi, mas para mim virou verdade. Deixa eu dizer para vocês, amanhã há de ser um novo dia. E todo mundo, uau, isso é sabedoria, vamos aplaudir. É verdade, amanhã há de ser um novo dia. E aí vira a fé daquela turma ali que concordou com isso. A Maria e o Gabriel foram lá em casa, a gente recebeu, a gente foi tomar um café junto. Eu falei para o Gabriel sobre verdades que a gente ouve. Porque as verdades que a gente ouve nos alimentam e nos fazem crer em alguma história, em alguma fé. Música faz. Porque a música ela é fácil de a gente vai decorando a música, vai entendendo ali o que é música, vai vendo o que é música, e a música vai repetindo, repetindo, depois a gente internaliza e diz, é verdade. Então eu tenho muito cuidado com as músicas que eu escuto, porque senão elas podem se tornar verdade. As músicas que nós cantamos hoje aqui, tem muita verdade. Eu te louvarei por tudo que tu és. Isso é uma verdade. Se você ficar ouvindo essa música o tempo todo, isso vai ficando na tua mente e no dia da adversidade, ao invés de você dizer, amanhã há de ser um outro dia, você vai dizer o quê? Senhor, eu te louvarei por tudo que tu és. Não é só pela situação boa que apareceu, não. É por tudo que tu és. Agora me diga qual é a verdade mais forte. Se é dizer se amanhã é um novo dia, porque é uma crença banal, amanhã sim é um novo dia. Ou você crê com uma fé específica, que é uma fé de salvação, que é uma fé no sobrenatural. São dois tipos de fé que alimentam a nossa. Então você contar coisas da vida banal, que qualquer um pode acreditar, que não envolve o transcendental, isso aí qualquer um pode fazer. E se você ficar ouvindo isso o tempo todo, isso vai parecer uma verdade para você. E aí pode te levar a uma enganação. Mas aqui eu tenho uma verdade muito mais poderosa, é um outro tipo de fé no sobrenatural. Uma fé que as coisas podem ser além desse ambiente normal que você pode ficar. Pode ir além. E no caso do escritor de Hebreus, é uma fé mais específica ainda. Uma fé de salvação. É uma fé para que você não perca a sua vida. E ele faz uma comparação. Não somente perder a vida aqui, mas não perder a vida na eternidade. É você não perder a sua vida na eternidade também. É uma fé mais específica. Por que eu sei disso? Porque ele cita um salmo. O Salmo 95, citado na sequência de Hebreus capítulo 4, diz assim, a partir do versículo 7. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Olha como isso aqui é importante, porque tem um contexto histórico, tá? Isso aqui é a história do povo de Deus, é a história do povo de Israel, é a história bíblica. E o Salmo canta. O Salmo é uma música. Então, cantando essa música, e a música o povo repetia, e ouvia, e lembrava da história, e tem uma definição muito linda que eu acho aqui, que Deus é o nosso pastor, e nós somos as ovelhas do seu pasto. Mas a definição que o autor de Hebreus usa é, quando você ouve essas coisas, o seu coração não pode ficar endurecido. E essa é uma decisão sua. Porque a canção aqui de Salmo diz, se você ouvir, não endureça você o seu coração. Então é você quem tem que cuidar disso. É uma doença que a culpa dela é sua. Porque a dureza de coração é uma doença sua. Você quem tem que cuidar dela. Cuide para que seu coração não fique duro. E ele diz, porque teve um momento que o pessoal estava no deserto. E eles ouviram as boas novas. É por isso que o autor de Hebreus fala desse salmo. Eles ouviram a palavra de esperança. E eles resolveram dizer, nós não acreditamos. E a expressão que tem ali, a mesma
em Números capítulo 20. É que o povo olhou um para o outro e perguntou: está Deus realmente no nosso meio? E isso foi a ferida na fé deles. Porque eles desconfiavam para saber: Deus está mesmo aqui? Deus está mesmo conosco? Deus está mesmo entre nós? E a música canta uma verdade: nós somos as ovelhas do seu pasto. Como é que você pergunta para o seu pastor: ei, o senhor está mesmo aqui cuidando de mim? Foi isso que causou essa ferida de fé. Aí ele resolveu fazer um paralelo. Não faça como eles. Ouviram a boa nova, mas o coração ficou enrijecido, ficou endurecido, e eles se perguntam: cadê o Senhor? Está mesmo aqui? Cadê a verdade? Está mesmo aqui? Cadê o caminho? Está mesmo aqui? A verdade está comigo? Então por isso não endurece o seu coração, como foi aqui. É o que fala o autor de Hebreus, lembrando dessa música que está descrita no Salmo 95. Música é importante demais, gente. Eu tomei uma postura lá na minha casa, no meu carro a gente só escuta de crente, tá? É verdade, só escuta música de crente. Para não ter o risco de eu ouvir palavras banais como essa. Eu acredito que amanhã vai ser um novo dia, vai amanhecer, né? Vai ser um novo dia, né? Que coisa linda! No nosso carro não. A gente escuta música que canta a Bíblia. A Bíblia é verdade, eu já sei. Então aqui tem um caminho apontando para mim. Minhas filhas crescem ouvindo essas músicas. Quando eu estou aflito, eu lembro dessas músicas. Eu não lembro de músicas banais. Eu lembro dessa, porque essa fala de verdade para mim. Não fala de fake news. Vou analisar uma música, não lembra de Deus, você vai ver. São platitudes, né? São mesmices, são bobagens. Que você vê, meu Deus, como é que alguém acredita nisso? E as pessoas acreditam, porque ouve o tempo todo. Então tem que ter muito cuidado. Você ouve porque você pode estar enlaçado ouvindo fake news. O Salmo 95 é uma música tão primorosa que conta uma história mesmo, aconteceu, é histórico. Conta uma história, mas relaciona isso com a beleza. Ele continua: durante 40 anos, estive desgostoso com essa geração e disse: esse povo tem o coração transviado, ou seja, esse coração desviado da verdade. Não conhece os meus caminhos, ou seja, não sabia a bússola. E remata: por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Misericórdia. Olha o que endurecer o coração causa. Causa um diagnóstico de Deus, dizendo: quem não sabe o meu caminho, não entrará no meu descanso. Agora segura isso aí, porque essa aqui é uma boa nova, tá? Mas pastor, como assim é bom? E um julgamento. Quem não conhece o meu caminho, não entrará no meu descanso. Isso não é um julgamento? Isso é uma verdade. E isso é uma boa nova. Porque se isso é verdade, o contrário também é. Quem conhece o meu caminho, entrará no meu descanso. Isso aqui nova, que é o alerta do autor de Hebreus. Ele estava querendo alertar. Se aquela geração que ouviu essa verdade não ligou para ela, endureceu o coração e recebeu esse diagnóstico, não entrará no meu descanso, ele disse: com a gente tem que ser diferente. Nós temos uma boa nova acompanhada da fé. Porque com essa fé alimentada, pelo que eu vi, porque Romanos confirma isso, o escritor, o apóstolo, escreveu em Romanos que a fé vem pelo ouvir a verdade de Cristo, a palavra de Cristo. Cada palavra que você ouve aqui na igreja, consolida isso. A palavra que você ouve aqui, consolida o caminho que você está perseguindo, o caminho que você está trilhando, e esse caminho te leva a Deus. Então, cada palavra dessa me deixa com o coração mais mole para ouvir, para receber a verdade, e não endurecido. Então esse coração amolecido que recebe a verdade, me dá um diagnóstico: você entrará no descanso de Deus. Posso ouvir um amém? Quando chega no versículo 9, o autor de Hebreus ele é tão categórico, que no versículo 9, ele deixa registrado assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Então ele consolida aqui, tá? Ele deixa muito claro que todo aquele que entendeu o caminho e recebeu a boa nova com fé, todo esse é classificado como povo de Deus. Ele faz um paralelo.
O povo de Deus que estava lá no deserto, dizendo, cadê o Senhor que não nos dá água? Aí Deus responde, eu sou o pastor de vocês. Eu cuido de vocês. No dia da escassez, eu vou cuidar do meu rebanho. Porque eu não sou um pastor maligno. Eu cuido do meu povo. Eu cuido do povo de Deus. Como é que vocês têm coragem de perguntar, cadê o meu pastor? Se ele está dizendo, eu cuido de vocês. Pô, essa foi a ferida de fé. Ele disse, esse povo que pensa assim, não vai entrar no meu descanso. Mas os que pensam o contrário, entrarão. Aí o Deus diz para o povo de Deus, resta um repouso. Eu fui olhar essa palavra repouso. E o Hebreus escreveu uma palavra que no grego não existia. Como é isso, pastora? Você usar uma palavra que não existe na sua língua. Neologismo. Ele fez um neologismo. Porque escreveu em grego uma palavra chamada sabatismos, que no grego não existia. E ele ainda categorizou isso como sendo um repouso ou um descanso. Existe um sabatismos. A palavra original hebraico para Shabat. Então Shabat é o descanso. Ao invés de escrever Shabat do grego, ao invés de escrever catapauses, que é o original no grego para descanso, ele inventou uma palavra. E disse batismos. O que quando eu leio o original aqui? Eu entendo que ele quis deixar uma expressão muito próxima, para que todo mundo ali entendesse. Porque o título é carta aos hebreus. Então os hebreus sabiam o que era o Shabat. Nós aqui também sabemos, graças a Deus. Tanto ensino que a gente tem sobre isso, a gente sabe. Mas quem não sabe o que é Shabat, passa pelo versículo 9 do capítulo 4 de Hebreus, batido. Passa aqui sem entender muito bem. Por que ele está dizendo isso? Ele está fazendo um paralelo. Nós aqui que ouvimos a palavra, nós aqui que entendemos a verdade, nós aqui que internalizamos essa boa nova, essa boa notícia, o evangelho, nós que vivemos isso, ainda restam uns sabatismos para nós. Ainda resta um repouso para o povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Recebemos essa boa notícia com fé. Então, para nós ainda resta um descanso. Ainda resta um repouso conforme o Shabat. O Shabat é quando a gente cansa, está extasiado e a gente agora eu vou descansar. É o sapato que aperta bem muito. Já teve um sapato assim? Eu já tive alguns. E eu lembro deles. Eu não vou dizer o marca, porque senão você vai achar que eu sou cringe, né? Que eu sou muito velho. Não, mas eu ganhei um sapato que era famoso na época. Eu queria o sapato e eu infernizei a mente do meu pai para comprar o sapato. Eu era bem jovem. E a gente saiu procurando no centro da cidade, cadê esse sapato da marca específica? Porque toda a galera está usando, pai. Eu preciso desse sapato também. Sim, eu já fui um jovem bobinho. Então procurei esse sapato com meu pai, achamos o sapato, não tinha o tamanho do meu pé, tinha um tamanho a menos. E o jovem bobinho, eu quero é esse. Mas meu filho, não... pai, eu quero esse. E compramos o bendito tênis. No caso, maldito. E saí andando com ele feliz e alegre. Mas a maior alegria era quando eu chegava em casa e tirava o pé dele, porque o pé estava espremido, não aguentava mais quando tirava, era um alívio. Meu Deus, que descanso era sair daquele aperto. Ali era um aumentando, porque a sensação parece a mesma. Quando você trabalha a semana toda e chega no dia do descanso, você pensa o quê? Que alívio. Amanhã dá até para acordar um pouquinho mais tarde. Que bênção é um dia para descansar. Esse é um conceito primordial do Shabat. Então, quando você fala alguma coisa para um judeu, e você vai falar de descanso, a mentalidade dele linka logo com a espiritualidade. Porque Deus descansou no sétimo dia. Nós também descansaremos no sétimo dia. Primeiro, como honra a esse Deus. E depois, porque nós também precisamos descansar. Ele nem precisa, mas nós precisamos. Então, primeiro por honra e depois preciso. Na sexta-feira passada eu trabalhei intensamente, trabalhei muito. Alguns sabem, eu sou professor universitário, e aí eu estava fiscalizando um concurso público
e julgando esse concurso, avaliando os candidatos, e tinha ali muitas questões a serem avaliadas em cada candidato, e ali puxou muito da gente, para a equipe que estava trabalhando. A gente passou horas e horas em cima de uma coisa só, isso vai cansando você, vai tirando sua energia. Quando chegou a parte da noite, que eu cheguei em casa, minha esposa viu minhas condições, hoje eu quero só descansar. Não respondi nada de celular, só sentei no sofá, comi alguma coisa e ali eu descansei. Gente, que alívio para a alma, que alívio para a mente, é quando você trabalha muito, fica extasiado e agora é hora de pausa. Agora é hora de Shabat. Agora é hora de parar. É hora de descansar. Então você imagina só que o autor de Hebreus estava nesse contexto, falando para esse tipo de pessoa que entende o que é o Shabat, e aí ele diz: para quem tem fé, para o povo de Deus, ainda resta um sabatismos. Aí você entende, meu Deus, ele quis fazer um link com o Shabat, com o descanso que honra a Deus. Exatamente. Com o descanso que honra a Deus, ainda resta esse Shabat. Ele comparou com o Shabat do hebraico, com o Shabat do povo hebreu, e ele fez uma comparação com salvação. Ele disse que a nossa salvação é como se fosse um Shabat. Aquele dia que você está muito cansado, então você descansa. É usada essa expressão hoje. E a sua avó descansou. Aí você entende, não entende? Não foi o que aconteceu com a sua avó? E aquela pessoa que você tanto amava, olha, enfrentou aquele câncer, foi dureza enfrentar aquela doença terminal, mas enfim, descansou. Aí você entende. Por que os velhinhos, né, vão chegando naquela hora e dizem: estou a fim de descansar, meu filho. Essa vida aqui, já deu, já passou. E aí, descansa. Vem disso. E o autor de Hebreus, de uma forma primorosa, encaixou. Quem acerta o caminho, experimentar um descanso. Isso é bom ou ruim? Depende se você faz o seu Shabat ou não. Porque se você faz o seu Shabat, você entende isso aqui de uma forma plena, de uma forma limpa, você sabe que isso aqui é verdade. Eu trabalho, mas naquele dia eu descanso. E o dia é sábado, né? Sabatismo é de sábado, né? E no sábado eu descanso. Se você faz isso, você entendeu o que o autor de Hebreus quis dizer. A tua salvação vai ser um descanso. Entendi. Porque como é bom você suar e trabalhar, porque essa é a condição humana mesmo, o outro trabalhou, mas naquele dia, descansei. A tua salvação vai ser isso. Entendi. Então vai ser bom. É como tirar o aperto do sapato. É você colocar os pés para cima e dizer: agora eu estou descansando no meu Deus. Porque agora eu estou salvo. Eu acertei o caminho. Tem coisa mais linda do que isso? Acertou o caminho? Acertei. Cheguei. Eu estou aqui. Como que vai ser a nossa recepção na eternidade? E aí, chegou, Maria? Vânia, chegou? Cheguei. O Waze. Estava certo, pastor. Cheguei aqui. Eu recebi o endereço bem direitinho. Quando você recebe esses endereços, gente? A cada palavra que você escuta como essa, a cada mensagem que você internaliza, a cada verdade que vem para o teu coração. Não é verdade. A cada verdade que vem, você vai traçando o caminho, vai acertando o endereço, até que vai chegar aquele último dia, onde vai ser perguntado: você acertou o endereço? Acertei, estou aqui na porta. Só bater e ela vai abrir e você vai entrar. Bata na porta e entra, porque esse vai ser o teu sabatismo, esse vai ser o teu Shabat, esse vai ser o descanso. Então vamos treinar. Que bênção, né? Vamos treinar o nosso descanso. Porque treinar o descanso aqui é treinar esse caminho de salvação. É saber o que é sabatismos. Vamos trabalhar muito? Vamos. Nós vamos descansar também? Vamos. A mensagem que eu preguei em Tabernáculos, que é a inauguração desse tempo de descanso, é o que nós estamos fazendo. É o tempo do nosso sabatismo. Então vamos descansar e olha, gente, quem for por essa verdade vai prosperar muito. Eu falo porque a boa nova está acompanhada de fé, tá? Então se você tiver fé nessa palavra, eu vou sim descansar. Esse ano a minha produção vai, mesmo no descanso. Se você se agarrar a isso, você vai prosperar.
Porque a boa nova vinda com fé. A boa nova vem sem fé, o que acontece? Coração endurecido. A verdade não entra. Mas a boa nova vem com fé, o autor de Hebreus diz, ainda há um descanso para você. Se a boa nova veio com fé, tem um descanso para você. Tem algo diferente para você. E ele enfatiza. Sabe quando é esse tempo? Ele diz, é hoje. Hebreus capítulo 4, a última definição que ele traz é do hoje. Esse tempo é hoje. É hoje que você vai ouvir a voz e vai alinhar isso com a sua fé e essa boa nova vai te levar por um bom caminho. Quando? É hoje. Hoje para nós aqui é um definidor. Porque hoje nós vamos entender isso. É o meu descanso, eu não posso jogar isso fora. Temos 1 ano até a próxima Tabernáculos. No próximo Tabernáculos, Deus vai fazer uma surpresa com a gente. E nós vamos contabilizar e dizer, meu Deus, como foi bom descansar. Porque é a celebração do tempo de descanso. Nós vamos descansar nele para poder fazer tudo aquilo que ele tem destinado para nós. Há um chamado para a minha vida, há um chamado para você. Para esse chamado, nós nunca estaremos cansados. Porque o autor de Hebreus diz, há ainda um descanso para você. Então entenda isso hoje, porque ainda resta um descanso para você. Nitidamente ele fala que o descanso é a salvação em Cristo. Então nossa salvação é o descansar nele. Eu vou descansar em Jesus, vou descansar no meu Deus, porque eu quero esse sabatismo para a minha vida. Descansar hoje é treinar para o descanso de amanhã, mas eu não posso abandonar o meu chamado. O meu chamado é dentro desse sabatismo. Ainda resta um sabatismo para você. Escute a boa nova, porque a boa nova é para hoje. Mas o sabatismo ainda vai vir. É em Cristo. Quando a trombeta tocar, estaremos lá com Ele e então descansaremos. Amém? Por hoje, é Evangelho. Para a minha vida, para a sua vida, é Evangelho. O que vamos fazer nessa semana? Evangelho. Essa semana eu preciso fazer o quê? Evangelho. Qual é a minha mente? Evangelho. Boas novas para alguém. Eu preciso levar. Levar as boas novas para alguém. Me chame para levar boas novas para alguém, que eu vou com você. Né? Aquela visita que fizemos, né? Foi maravilhosa, não foi? A Vânia, pastora, vamos visitar uma família. Levamos a palavra do Evangelho lá e como mudou o ar, não foi? Quando a boa nova chega, muda. Quando a boa nova chega, as pessoas ficam mais leves, descansam, porque a boa nova é descanso. A boa nova acompanhada de fé me leva a um descanso. Hoje eu quero orar por todo mundo aqui. Quero orar por você aí que também está na internet. Quero orar pela sua vida, para que esse descanso que ainda nos resta seja acompanhado de boas novas, acompanhado de fé. Cada vez que essas coisas vierem para a sua vida, vão alimentando mais ainda e confirmando o endereço. Você não vai errar a porta. Vai bater na porta, ela vai se abrir e você vai cear com ele, como está escrito e prometido em Apocalipse. Amém? Glória a Deus. Então, deixa eu pedir que você coloque a sua mão no seu coração. Eu quero orar por você. E quero orar para essa palavra ser verdade na sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo todos que estão aqui nesse lugar, vieram para a igreja hoje, estão diante do altar, sejam abençoados com essa palavra, que é uma palavra de verdade, que sejam abençoados com essa palavra, que é uma palavra de Deus, é uma palavra do caminho, é uma palavra verdadeira, que essa palavra é uma palavra boa, é uma boa nova, é um evangelho. Que esse evangelho, ao entrar no coração dessas pessoas, sejam tremendamente abençoadas em nome de Jesus. Esses que estão nos acompanhando online também sejam tremendamente abençoados. Que o evangelho faça diferença na vida deles e eles não errem o caminho, mas saibam se aproximar desse Deus da verdade. E assim a sua fé contribuída, aumentada, construída através das palavras de verdade, através das boas novas, façam com que acertem o caminho e não errem em nome de Jesus. Sejam todos tremendamente abençoados e o Senhor em tudo cumpra as promessas na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor?